Olá, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, né, à aula de inglês técnico. E a gente vai estar falando algumas coisas, né, sobre essa parte, para que serve o inglês técnico, né? Vocês já tiveram uma parte ano passado, vão estar tendo outra agora, né? Então, assim, como é que foram as aulas do ano passado, né? A gente vai fazer, eu expliquei para vocês que a gente vai fazer um rodízio de aula, né? Então, como é que vai ser esse rodízio? A cada 2 semanas a gente vai estar trocando com uma outra matéria, ou seja, a aula gravada, por exemplo, na semana que vem vai ser de LP1, ao invés de ser de inglês técnico, e a aula de inglês técnico vai entrar no lugar da aula de LP1. Então a gente vai fazer esse rodízio de matéria para que as aulas de inglês técnico não sejam somente gravadas e a gente possa tirar dúvidas pessoalmente, né? E uma coisa bem importante, né? Quais são as vantagens, né? Dentro dessa nova adaptação, dessa nova realidade virtual que estamos vivendo, né? É a nova era digital dentro da educação. Nós passamos aí o ano passado todo, né? Dentro dessa nova realidade, todo mundo se adaptando, não é fácil, é difícil, né? Até mesmo quem já trabalha com isso, a gente teve que se ajustar, readaptar, tanto os professores quanto os alunos, os pais, né? Mas assim, qual a importância disso, né? Como é que vai ser a partir de agora, né? Que para mim é uma nova era, para mim vai fazer parte agora do nosso cotidiano, né? Então a gente vai estar revisando, né? E eu vou estar começando a falar sobre cognatos, falsos cognatos e marcas tipográficas. Mas eu vou falar isso mais para frente. A princípio, para que serve o inglês técnico? Ele serve para a gente conseguir interpretar algumas coisas ligadas à informática, principalmente os termos técnicos, né? Então, assim, existem algumas palavras que são palavras-chave que a gente fala. Quando você sabe uma palavra, você consegue identificar toda uma frase. Isso não quer dizer que o inglês técnico, a gente vai estar estudando verbo. É lógico que quando vocês fazem o inglês comum, do núcleo comum, vocês estão, né, a língua, vocês vão estar estudando, isso vai estar ajudando vocês também. Mas, a princípio, o inglês técnico é para a gente saber traduzir algumas mensagens, né, alguns termos técnicos, algumas mensagens que surgem quando a gente está usando alguns programas. Isso é bem importante. Então, a gente vai estar trabalhando justamente essa parte de glossário, de termos técnicos, de palavras-chave, né? E aqui eu coloquei algumas frases, né, algumas questões que eu quero que vocês respondam, e na nossa aula, que vai ser presencial, a gente vai estar debatendo sobre isso, né? Você gosta de estudar línguas estrangeiras? Por quê? Isso eu tô falando no geral, né? Tem gente que não gosta de inglês, mas gosta do francês. Tem gente que não gosta do francês, mas gosta do espanhol. Então, assim, por que você gosta de estudar? Qual a importância hoje da gente estudar uma língua estrangeira? Nos dias atuais, qual a importância disso? Né? Qual a relação de um curso de inglês com um curso de tecnologia? Será que vocês sabem essa diferença? Eu quero que vocês respondam isso para que a gente comece a alavancar nossa aula. Né? O que você acha mais importante no trabalho com tecnologia? O inglês, né? Dentro do inglês que é ligado à tecnologia, o que é mais importante? Ler, escrever ou falar inglês? Né? Qual dessas partes é mais importante para a gente trabalhar com a tecnologia? E isso de acordo com a opinião de vocês, de cada um. Depois que vocês responderem isso, nessa nossa próxima aula, né, daqui a 2 semanas, a gente vai estar debatendo sobre isso. Coloquei também a segunda questão aqui para vocês. Vocês conhecem algumas palavras em inglês? Então, é para preencher um quadro que eu coloquei aqui com algumas palavras, né? De acordo com o que vocês conhecem, vocês vão preencher esse quadro com palavras em inglês de alimentação, palavras em inglês com relação ao vestuário, palavras em inglês com relação a transporte,
palavras em inglês com relação à tecnologia e outras palavras diversas que vocês sabem o significado. Vocês vão construir esse quadro, pode ser 5 palavras em cada quadro, tá? Eu não tinha colocado aqui, mas vocês podem colocar 5 palavras em cada quadro. 5 palavras em cada coluna, ok? Outra coisa, vamos lá, em cada coluna. E aí a gente vai estar falando sobre palavras cognatas. O que são essas palavras cognatas? Palavras cognatas são palavras que a ortografia, a escrita é muito parecida com a língua portuguesa e o significado tanto no inglês quanto no português é o mesmo. Por exemplo, school. School em inglês é escola. E escola em inglês e escola em português é o mesmo significado, local onde a gente tem conhecimento, aprende conhecimento. Então, vocês vejam bem, a palavra school é bem parecida com o português, escola. O significado da palavra school em inglês é a mesma coisa da palavra em português, ou seja, escola é a mesma coisa no inglês do que em português. Escola é o lugar onde a gente aprende conhecimento, a gente obtém conhecimento, né? Através de professores. Então isso torna fácil a gente identificar essas palavras, ela é útil, facilita na leitura, né? Mas também existem os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São aquelas palavras que tem a escrita e muito parecidas com o português, porém o seu significado é diferente. Ou seja, a escrita pode ser parecida com o português, porém o significado é totalmente diferente. E isso acaba sendo um pouco difícil identificar, porque não existem regras para isso. Então, uma sugestão que a gente tem, né, eu digo a parte tecnológica, é a gente criar tipo um banco de palavras, para a gente saber o que são palavras cognatas, palavras não cognatas. E aí formando um glossário realmente ligado à tecnologia, e a gente vai estar formando esse glossário. É um trabalho que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, assim, palavras cognatas são palavras que a sua escrita é parecida com o seu significado, e a tradução em inglês é a mesma coisa que em português, ou seja, a mesma coisa que em inglês e em português. E a sua grafia, a sua escrita é fácil de se traduzir, é parecido com o significado, né? E os falsos cognatos são palavras que falsos cognatos por quê? Porque são palavras que elas têm a mesma escrita ou parecidas, porém a sua tradução nada tem a ver com o português, o significado é diferente. A gente não tem regra para isso, então acaba ficando mais difícil. Eu botei aqui o número 4 e eu vou estar falando na próxima aula mais a fundo sobre os falsos cognatos, a gente entrando nessa parte aí, tipográfica. Eu botei aqui algumas palavras que tem cognatos e falsos cognatos, né? Se vocês precisarem, pode usar um dicionário, né? O tradutor de inglês do Google, né? Aí tem rádio, piano, adept, hospital, argument, cigar, hotel, sofá, gasoline, college, grip, banks, inflation, prejudice, intelligence, population, push tax. Eu não sou boa no inglês, né, gente? Assim, eu não tenho a minha dicção em inglês não é boa, né? Eu não sou a professora do inglês tradicional, sou a professora do inglês técnico, onde é a parte tecnológica, tá? É a parte do técnico, é diferente. Vejam bem, é bem diferente uma coisa da outra. Eu não vou estar ensinando vocês o verbo to be, quem vai estar ensinando é a professora de inglês. Eu vou estar ensinando a vocês como identificar e conseguir ler
né, sem saber totalmente o inglês, mas conseguir ver o significado de uma mensagem quando estiver usando um programa, uma mensagem de erro, saber sobre um comando, saber sobre algumas placas, algumas peças, né, ligada à nossa parte tecnológica. E aí vocês vão pegar essas palavras e vão colocar e vão identificar quais são as cognatas e quais são os falsos cognatos. Ok? Esse vai ser o nosso trabalho dessa semana, dessa nossa primeira aula. E aí eu vou estar ficando por aqui. Vamos fazer isso na nossa próxima aula. Eu vou estar entrando um pouquinho nos falsos cognatos. E na nossa terceira aula vai ser a aula na sala de aula pra gente estar tirando todas as dúvidas, ok? Amores, beijos no coração de cada um e até a nossa próxima aula. A matéria tem que estar copiada no caderno, hein? Quero a matéria no caderno, os exercícios feitos. Beijos!